Muito bem. Olá a todos, a todas, presentes aqui na nossa segunda Class Meet do curso de especialização em jornalismo esportivo da Faculdade Laboro e da Fundação Souza Andrade. Sou o professor Paulo Pellegrini, coordenador do curso. A gente está partindo agora para a segunda turma, né? Encerramos a primeira em abril deste ano e estamos já iniciando todos os preparativos para a segunda turma. Então, você que é graduado em comunicação, seja jornalismo, rádio e TV, seja também publicidade e propaganda, mas também em qualquer outra área afim e que queira se aperfeiçoar, entrar mais no universo do jornalismo esportivo, a oportunidade é essa, curso de especialização em jornalismo esportivo pela Faculdade Laboro e pela Fundação Souza Andrade. Essa segunda turma, inclusive, num formato híbrido, o que propicia a presença de alunos fora aqui do nosso querido Maranhão, de São Luís, alunos aqui de Teresina, Belém, Imperatriz, Palmas e todo o Brasil podem se matricular. Todas as informações sobre matrícula, inscrições e todo o escopo do curso a gente coloca aqui na descrição desse vídeo, mas também nos sites, tanto da Fundação Souza Andrade quanto da Faculdade Laboro. E a nossa segunda Class Meet, a gente está fazendo sempre às quintas-feiras, a gente está recebendo uma figura, né, uma profissional muito importante do jornalismo esportivo brasileiro, uma pioneira. Eu diria que o nome Luciana Mariano é sinônimo de pioneirismo, né, de desbravamento, de abrir portas. A primeira narradora esportiva, mulher, né, a primeira narradora esportiva do jornalismo brasileiro. Tem um privilégio para a gente, uma honra enorme estarmos papeando hoje aqui com a Luciana Mariano. Luciana, muitíssimo obrigado por sua gentileza, por seu tempo, por estar presente aqui nesse papo da Class Meet da pós de jornalismo esportivo. Ô, Paulo, boa noite a você, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né? Seja de onde for. Eu que agradeço você pelo convite, agradeço a Faculdade Laboro por ter pensado nisso, porque eu vivo dizendo, né, quando eu converso com pessoas que querem narrar, da dificuldade de encontrar informação, da dificuldade de desenvolver esse recorte do jornalismo esportivo, né? E de encontrar conteúdo, material de qualidade para que as pessoas possam entender que a narração esportiva não é um bicho de sete cabeças como todo mundo pensa, né? É possível fazer assim como eu faço, como tantas outras pessoas. Então, eu é que tenho que agradecer. A gente se falou tanto, né? Durante tanto tempo e finalmente deu certo. Então, eu estou aqui à sua disposição. Obrigado. Luciano, eu queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, né? Você é conhecida, o público especializado, inclusive, de jornalismo a conhece bem como narradora esportiva, como apresentadora de programas, mas fale um pouco sobre o começo da sua carreira, os canais, as emissoras pelas quais você passou, enfim, conte um pouco da sua trajetória para a gente. Pois é, eu tenho impressão de que, tenho impressão não, eu tenho certeza que minha carreira aconteceu, a carreira me encontrou, não fui eu que encontrei a carreira, né? Eu gostaria de ter tido a oportunidade de escolher, de me programar, como certamente muitas pessoas eu espero que tenham. Mas no meu caso não foi assim, né? Como uma menina interiorana, sem recurso financeiro, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade eu já trabalhava para comprar as minhas coisas, para ajudar em casa, enfim, a gente realmente não tinha. E não tinha essa conversa, né, sobre o que você vai ser, o que você quer ser. Não tinha uma rota, porque a rota ela era diária, era assim, nossa, como é que a gente vai fazer até o final do mês? A gente precisa comer. Então, quando essas prioridades vêm, né, estão diante de nós, fica muito difícil traçar uma trajetória, um roteiro, já que o mínimo não estava garantido. Então, eu fui trabalhar, fui passando por alguns lugares e virei secretária de uma empresa, eu tinha 16 anos de idade, e aí teve uma festinha de confraternização no final de ano, se não me falha a memória, e disseram, vocês não querem jogar futebol e tal, né? E eu sempre fui péssima com futebol. E estava péssima também naquele dia, porque eu não sei jogar, né? Ou não fui devidamente, sei lá, talvez não tenham me dado
esse empurrãozinho, né? De, ó, vai lá, esse estímulo. De E praticar esporte. aí a gente foi. Como é, Valdo? De praticar, o estímulo de praticar, de você ser uma esportista praticante, né? Que não te deram. Exato, exato. Eu não praticava, não jogava, até porque naquela época era bem esquisito ver uma mulher jogando futebol, fosse onde fosse, né? Então, tudo bem. E aí eu fui lá, a gente jogou. Quando terminou, tinha uma rádio fazendo a cobertura do evento e ninguém queria falar, todo mundo com medo de falar. E eu queria me livrar logo daquilo. Aí eu falei, ah, então deixa que eu falo. E aí, esse casal que trabalhava nessa rádio, na cidade onde eu nasci, em Jundiaí, falou: você não quer fazer um teste lá na rádio? A gente acha que você é desenrolada, desinibida, que você fala bem. Eu falei, vou. Qualquer trabalho era trabalho, né? Então, eu fui e comecei a fazer resumo de horóscopo, resumo de novela, plantão, né? Quem nunca fez um plantão em rádio, né? Que era muito legal. Até o dia que faltou um jornalista, que era um repórter que cobria a Meta na equipe de esportes, e eles me perguntaram, eu tinha acho que 1 ano de rádio, você dá conta de fazer? E eu disse que dava, mas na verdade eu acho que eu não dava, né? Dentro de mim eu não tinha essa certeza. Mas eu aceitei o desafio. E não parei mais. E aí, dessa rádio, eu fui para a Rádio Gazeta de São Paulo, quando a Regiane Ritter me ouviu, gostou do que eu viu e me levou para trabalhar com ela. Dali, eu, passados, acho que 1 ano e meio, eu fui convidada para trabalhar em televisão, fui para a produtora do Osmar Santos, para a Sport TV, dali eu passei para a Band, onde eu começo definitivamente a narrar, porque então até aí eu tinha sido repórter e apresentadora, e produtora também. Repórter, apresentadora e produtora. E aí, a partir da Band, eu começo a narrar, né, em 1997. Então, foi mais ou menos assim que minha carreira se apresentou. E, claro, nesse meio eu tive que me especializar. Quando eu cheguei na Rádio Gazeta, eu tive que estudar para ganhar o meu DRT. E assim as coisas foram se sucedendo. A narração, ela surge na sua vida como uma oportunidade que você escolheu, tipo assim, não, é uma meta, ou aquelas circunstâncias profissionais foram ocorrendo, e de repente tinha um espaço para narração. Qual a sua relação com a narração, ela começa de que forma? Do nada, porque assim como aconteceu com o rádio, do nada, o Mauro Betti, que, né, todo mundo conhece, ele tinha trabalhado comigo na Rádio Gazeta, a gente tinha feito parte da mesma equipe, e um dia ele me ligou e falou: olha, vai ter um concurso na TV Bandeirantes para descobrir a primeira narradora de futebol do país, né? E, consequentemente, da América do Sul, é que até então a gente não tinha essa informação na época. Mas você não quer participar? Eu falei, não, imagina, mulher não narra, eu achava isso. Né? Porque eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido nenhuma mulher narrar, então para mim não existia. E eu pensei, não, que absurdo, imagina. Eu já fui até longe demais aqui, né? Porque eu entrei como produtora, depois repórter, apresentadora. Eu pensei, não, isso é muito difícil, narração é difícil demais. E aí ele falou: olha, mas tem um prêmio em dinheiro. E É eu bom. precisava pagar quitar o primeiro carro que eu comprei na vida com o meu próprio dinheiro, que era um carro todo esculhambadinho, tadinho, né? Ainda hoje é meio, mas naquela época era muito pior. E aí o valor, eu acho que é aí que entrou meio que esse negócio do universo. O valor do prêmio do concurso era justamente o valor que eu precisava para quitar o carro. E aí eu falei, puxa, eu vou ter que tentar. E aí eu fui para o concurso. O concurso acontecia no apito final, programa da Band, que a maioria conheceu. E ele era feito em etapas, com votação da bancada, votação do público. E a cada final de semana tinha, sei lá, 5 narradoras e ficava uma escolhida para continuar. E eu fui ficando até não ter mais concorrente e eu ganhar o concurso. Mas até aí, era para narrar, a gente narrava pedaços, né? A gente narrava os gols, narrava uma espécie de melhores momentos,
que havia algum tempo para se preparar, já que não era ao vivo, né? A gente gravava para passar no domingo. E aí veio a Bandeirantes e disse, olha, a gente quer contratar você e a gente já tem um jogo, tipo, essa semana. E eu pensei, gente, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sou narradora, eu não me especializei nisso. Como é que faz, né? E assim, eu acho que eu tive muita coragem, acho que o rádio me ajudou muito, porque eu ouvia demais. Então, o que eu fiz naquela primeira transmissão foi reproduzir aquilo que eu ouvia, com mais dificuldade, óbvio, porque imagina, a gente em 1997, a gente não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, né? E além disso, eu comecei narrando os jogos do futebol feminino. Piorou a informação do futebol feminino, não existia. Você pegava um jornal que era fonte de informação, só que o jornal não noticiava o futebol feminino. Então, eu tinha zero de informação para fazer uma transmissão em rede nacional de 2 horas e meia. E, claro, com a ajuda da Carla França, que era repórter naquela noite. Mas, assim, eu atravessei, né? Eu passei. Então, e a partir daí eu não parei mais, salvo o hiato que teve, porque, infelizmente, a gente deu alguns passos atrás, porque a gente não tinha ainda o conhecimento que a gente tem hoje. Então, as grandes emissoras achavam que não deviam ter os direitos e que, por isso, mulheres também não deveriam narrar. E isso foi uma espécie de passagem necessária para a gente chegar no ponto que está hoje, né? Eu lembro, assim, eu te acompanhava como narradora e depois, de repente eu percebi que você não estava mais no ar, que não havia mais nenhuma outra narradora, e depois de muito tempo começa a surgir, de uns 6, 7, 8 anos para cá, uma nova safra de narradoras, e felizmente 2018. você volta para essa safra também, infelizmente, né? Deixa eu só registrar o nome de alguns dos nossos companheiros que estão ligados: Marcos Vinícius da Silva, o professor Mendes, Pedro Paulo. Esses três, Marcos Vinícius, professor Mendes e o PP, são egressos da primeira turma de jornalistas esportivos pós-graduados. O professor Alexandre Soares vai estar com a gente nessa segunda turma. A Márcia também vai estar com a gente nessa segunda turma. Dona Maria de Jesus, também graduada. E Jadeilson já está com a gente na segunda turma, a Deise. E já tem algumas perguntas aqui. Não, ainda não. Só o convite para que você possa perguntar, pode participar desse chat, tá certo? A Luciana está à disposição para conversar com vocês também. Luciana, você falou agora há pouco do apito final. Estou de olho aqui no chat também. Aí, pronto. Um beijo para todo mundo que está assistindo, que legal. Façam perguntas. Eu estou aqui para isso. Exatamente. Você falou agora há pouco do apito final, né? Que é um ícone da TV brasileira. Eu lembro do Copa de 90, Toquinho e tal. E é inevitável a gente falar no Luciano do Vale. Para quem não sabe, a Luciana foi esposa do Luciano do Vale. E como ela está contando aqui, a trajetória dela é muito anterior à presença do Luciano na vida dela. Ou seja, para qualquer tipo de pensamento do tipo, o Luciano abriu portas, a Luciana já vinha abrindo essas portas antes do Luciano. Mas, assim, o que o Luciano narrador deixou de lição para você, que você até hoje utiliza na narração esportiva? Que tipo de aprendizado o Luciano do Vale, que para mim foi o maior de todos, o maior narrador da história da TV brasileira, deixa para você enquanto narradora, né? Vocês nessa mesma função de narração? Então, é muito curioso que o Luciano, ele poderia dar todos os palpites que ele quisesse, afinal de contas, ele era o Luciano do Vale, né? E como você disse, a gente ainda não tinha nenhum tipo de relacionamento quando eu comecei a trabalhar com ele, mas ele não dava palpite. O Luciano tinha uma coisa muito interessante, que ele era bastante observador, ele era um profissional, na minha opinião, perfeito, mas ele não era, e por isso que eu digo, assim, que eu penso, os grandes, eles não precisam ficar, vou te dar um conselho, vou te dar uma dica, né? Não, eles permitem que a gente se desenvolva, e no caso do Luciano foi assim. Ele só me disse algumas coisas, e eventualmente ele me perguntava
como é que tinha sido uma transmissão dele. E eu dizia, meu Deus, mas não tenho a menor condição de avaliar, imagina quem sou eu, né? Mas ele me disse coisas que ficaram muito marcadas. Por exemplo, ele me chamou depois da primeira transmissão e disse, olha, porque esse primeiro jogo teve 11 gols. Nossa. E eu narrei os 11 como se fossem os últimos da minha vida. E ele me chamou depois da transmissão e falou, olha, é um princípio básico da narração. Se tem emoção, tem emoção. Se não tem emoção, não tem emoção. A emoção é uma coisa que se apresenta, você não cria essa emoção correndo sob o risco de ficar muito caricato. Se você, porque ele dizia o seguinte, o telespectador não é burro, ele está vendo. Ele sabe se um time joga bem, se um time joga mal, o que está acontecendo, eles sempre sabem mais do que a gente. Então não adianta pegar um jogo que está arrastado, difícil, ou com um gol, sei lá, do nada, esquisito, e fazer disso um evento que não vai ficar legal. Então, quando tem emoção, quando não tem, não tem. Outras coisas que ele me disse ao longo da vida, né? Afinal de contas, foram 13 anos de convivência, ele me dizia coisas como narrador narra, comentarista comenta, repórter reporta. E isso foi importante para mim, porque hoje em dia eu meio que vejo, às vezes, as coisas um pouco atravessadas, a própria narração se modificou e eu entendo que ela se modifica para ter mais espaço com os streamings, com tanta coisa, né? Que são leques de opções e de oportunidades para quem está querendo entrar na área, né? E elas são maravilhosas. Mas eu acho que tem... E a gente passa por um momento que o Luciano tinha cantado a bola naquela época e ele tinha dito, olha, a gente precisa tomar muito cuidado para preservar a narração esportiva, porque vai chegar um tempo em que a narração vai ser uma espécie de puro entretenimento. E a gente precisa ter cuidado para não perder a parte jornalística das transmissões. E ele estava coberto de razão, porque é exatamente o que está acontecendo agora. Então, assim, eu tenho que entreter o tempo inteiro, eu tenho que entregar uma alegria imensa, não importa o que aconteça, de qual jogo seja, mas eu também não posso perder a linha com o meu compromisso jornalístico, né? Então, o Luciano, ele tinha isso. Ele dizia para não brigar com a imagem, para tentar não ser repetitiva. Então, mas ele não era, repito, ele não era um cara de dar palpite, não. Ele era um cara que ele liderava pelo exemplo. Certo. Então, as coisas que eu mais aprendi foram aquelas que eu aprendi sentada do lado dele, vendo ele transmitir. Vendo ele fazer, isso. Entendi. Luciana, como é que é o seu preparo numa transmissão, né? Para os nossos alunos entenderem. Você foi escalada, vai fazer um jogo hoje à noite. Como é o seu dia até chegar a essa transmissão? Como é o seu preparo? Então, hoje ele é bem simples, é básico, né? Já foi muito difícil porque, como eu disse, ninguém me ensinou a fazer, então eu tinha que me virar. Então, no começo, eu digo no começo, quando eu volto a narrar em 2018, e aí vem, graças, né? Vem essa primeira safra de narradoras. Eu fiquei meio desesperada e eu estudei por 3 dias os 2 times, porque eu achava que eu tinha que saber tudo. E tinha mesmo, porque hoje tem essa, né? Quem está na narração esportiva sabe que com o advento da rede social, qualquer pessoa pode ir lá no Google procurar uma informação e dizer que você está errado, te contradizer, querer entrar em controvérsia, buscar uma informação. Então a gente tem que estar sempre bem cercado do que está fazendo. Com o tempo, cada um vai desenvolvendo a sua própria maneira de estudar. O Luciano, por exemplo, não estudava. O Luciano chegava, pegava as escalações, por quê? Porque ele já sabia o que ia fazer, né? Porque era o Campeonato Brasileiro, porque era a seleção brasileira. Hoje, o nosso leque de opções abriu demais, porque tem campeonatos europeus, porque não que o Luciano não tenha feito, mas a demanda era muito inferior, né? Eram 2 emissoras, basicamente, que transmitiam o futebol. E hoje a gente tem as emissoras especializadas, tem o streaming, tem a própria plataforma do YouTube, enfim. Então, o que eu faço hoje? Primeiro, eu peço sempre
para a gestão de talentos, e peço não só para mim, mas peço para todo mundo, que todo profissional possa ter algum tipo de sequência. Certo. Porque se a gente analisar todos os grandes narradores e narradoras, existe uma intimidade maior com uma determinada competição, campeonato, região, seja como for. Porque essa de que eu vou ser fantástico fazendo qualquer coisa, não é bem assim. Uhum. Não se quiser, de fato, fazer uma entrega incrível, né? O Luciano do Vale foi o Luciano do Vale, o Galvão Bueno foi o Galvão Bueno, porque eles tiveram muita continuidade. Jogo de seleção brasileira, eram eles que faziam, então eles sabiam de tudo o que acontecia. Diferente de falar, não, hoje você vai fazer, e não que não faça. A gente pode fazer um jogo aleatório de qualquer outro campeonato, não tem problema, a gente se prepara e faz, mas não vai ter a mesma intimidade, a mesma entrega do que aquele campeonato que você costumeiramente faz. Então, eu sempre converso com a gestão de talentos a respeito disso. Olha, vamos tentar, na medida do possível, colocar, olha, sei lá, você vai fazer esses 3 campeonatos, a outra pessoa vai fazer outro, né? Assim Isso. Aconteceu também com o Paulo Andrade, que Isso. ficou tão marcado com a Premier League. Mas por quê? Porque deram a ele essa oportunidade de permanecer 19 anos fazendo a Premier League, acho que são 19 ou 16, enfim. Então, isso também conta para a nossa carreira, ou seja, a nossa carreira não está só na nossa mão, está na mão também de quem faz a gestão. Aí, o que eu faço? Já tenho uma certa intimidade com esse campeonato, então vamos ver como é que está esse campeonato. É a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada, está começando, é a temporada, em geral. Onde vai ser? Quais são essas 2 equipes? Qual a história desses 2 times nas últimas temporadas, né? Então, eu faço um apanhado, um estudo geral da competição das 2 equipes, de uma maneira geral, para depois eu me aprofundar em cada equipe separadamente. Então, onde vai ser esse jogo? Esse jogo, como a gente está fazendo jogos do mundo inteiro, esse jogo vai ser, sei lá, em Madrid. Tá, onde é que fica Madrid? O que tem de bom em Madrid? Saber tudo. Qual é o nome desse time? Qual é a torcida desse time? Qual é o nome da pessoa? Qual é o nome que se dá à pessoa que torce para essa equipe? Né? Como tipo um madridista que seja. Colchoneiro, né? Do Tudo. Atlético. Todas essas. Exato. Todas essas nuances, elas precisam ser estudadas. É claro que eu digo, se você tem intimidade e está fazendo sempre, você não vai precisar fazer isso direto. Né? Você faz uma vez, está visto, e o resto é seguir. E, claro, atualizar com notícias. Aí depois eu parto para os clubes, para os times mesmo. Então, vamos supor, estou chutando, vamos fazer um jogo entre Real Madrid e Barcelona, ou é o clássico. Então, como é que jogou esse Barcelona nos últimos jogos? Em quais competições ele está jogando nessa temporada? Quem é o técnico? Há quanto tempo? E aí eu vou olhar o elenco. Qual foi a formação inicial desse time nas últimas 5 partidas? Né? E aí eu vou ter uma noção de como está jogando esse time. Quais foram os últimos resultados? Quem é o goleiro titular? Quem é o lateral direito? Quem é a zaga? Como é que costuma montar o time esse determinado técnico? E o mesmo eu vou fazer com outro time. Aí eu vou mais adiante. Quem é esse goleiro que é o titular? Quantos anos ele tem? Onde ele joga? Qual foi a carreira dele? Onde ele jogou? Tudo. Aí vamos para as estatísticas. Para isso tudo tem aplicativos, tem a própria web, enfim, né? Então, vamos lá. Aí estuda defesa, meio de campo, ataque. Tem gente que costuma marcar e colocar as escalações em colunas. Certo. Então, vai lá e coloca goleiro, lateral, defesa, lateral esquerdo, meio de campo e ataque. Em coluna. Eu aprendi a fazer com o Luciano, a desenhar um campinho e colocar as posições. E eu uma vez perguntei para ele, né? Eu falei, mas por que você faz assim? Ele falou, porque é um espelho do campo. Eu bato o olho aqui, quando eu levanto o olho, tá lá. Então, se eu olhar lá do lado esquerdo, eu sei quem tá correndo lá. Então, fica mais fácil. E, para mim, funcionou divinamente. Então, eu faço dessa maneira. Então, se o esquema tático for um 3-5-2, por exemplo, então, no meu papelzinho, vão estar lá. Os 3 estão na zaga, os 5 que estão compondo o meio de campo, contando com aqueles que estão mais recuados e os que estão mais adiante,
E o ataque, quem é que joga pelo lado esquerdo, quem é que joga pelo lado direito, isso também é importante. Tem times que às vezes fazem uma inversão durante o jogo para confundir o time adversário, né? Então, tudo isso é importante. Então, basicamente, eu estudo tudo, é uma estrutura que já está na minha cabeça. E aí, por último, eu vou às notícias. Então, faltando 1h30, eu vou para as notícias, para o início do jogo. E, para quem não sabe, as escalações costumam, no mundo inteiro, em alguns lugares ainda não entenderam isso, mas eu tenho a impressão de que vão entender, mas no mundo inteiro, através desses aplicativos, as escalações, seja de qual jogo for, em qualquer lugar do planeta, saem 1 hora antes de começar a partida. Então, 1h30, eu dou uma olhada de novo nas notícias, então coloco lá o nome do time e tal, notícias, e vejo se tem alguma novidade. Vejo, checo as redes sociais deles, e com 1 hora de antecedência, quando sai a escalação, eu já monto no meu papel direitinho e tô pronto para o jogo. Maravilhoso, gente. Dicas valiosas aí da Luciana para você que narra ou que está pensando em fazer essa incursão pelo mundo da narração. O professor Mendes, José Ribamar Mendes Bezerra, faz uma pergunta e a Deise Martins outra, e eu faço também uma aqui. A minha primeiro, rapidamente, você já tocou um pouco no assunto, então para você não é o mais aconselhável, por exemplo, narrar todos os esportes, narrar vôlei, futebol, atletismo, ser aquele narrador polivalente, ou sendo melhor especializar em um esporte e de preferência também em um campeonato ou poucos campeonatos, né? Acho que ficaria mais tranquilo, ou não? Não, na verdade é assim, eu acho que quanto mais modalidades você conhece e narra, melhor para você, melhor para o seu repertório. Certo. Agora, ainda que você faça todos os esportes, o Luciano fazia todos, tanto que já fez até sinuca. Rui Chapéu. Mas assim, exato, mas assim, você precisa de alguma maneira estar interagindo com essa modalidade. Porque quando você chega do nada, claro que você pode aprender, chegar do nada, mas assim, todo mundo tem um começo, é óbvio. Mas a partir desse começo, manter uma certa regularidade, porque narração é como se fosse um trabalho na academia muscular. Se você trabalha e treina a semana inteira, legal, seu músculo vai estar ótimo. Se você ficar 6 meses fora da academia e querer voltar depois, você vai sentir mais. Narração é exatamente isso. Então, assim, eu tive contato com todos os esportes, porque fiz Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, basquete, ciclismo, boxe, tênis, enfim, de tudo. Mas aí também vem aquela história da gestão de talentos. O que a gestão de talentos vai me dar para eu narrar? Porque aí é a oportunidade, eu posso saber fazer 1000 coisas, mas eu preciso desenvolver. E essa desenvoltura depende de quem escala. Certo. Vamos lá. Luciana, qual a diferença entre sua narração dos anos 2000 e a sua narração de hoje? Você sente alguma diferença lá de 20 e poucos anos atrás para hoje na sua narração, seu estilo, a sua forma de narrar? Você tem algum bordão? Eu não me recordo, mas tem, né? Tem. Eu não me recordo. Tem sim. Porque naquela época... Você ia completar? Não, eu ia perguntar se você tem algum bordão. Eu não estou me recordando, vendo a sua narração, não me recordo de você ter algum bordão. Você sabe que a coisa do bordão é bastante interessante, porque, vamos lá, qual era o bordão do Luciano? Não tinha. Nenhum. Ele não tinha bordão. E foi, na opinião de muitos, o melhor de todos os tempos. Exato, na minha também. O que eu quero dizer com isso? Pois é, então o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas não se preocupem muito com essa coisa do bordão, porque eu acho que fica meio até deselegante ficar tentando cavar bordões, fazer emplacar coisas, imprimir uma marca. O Luciano não tinha isso. O Luciano não tinha isso. Então, ele levava o jogo, levava as transmissões como ele de fato era. Ali no ar ou fora do ar, era o Luciano. Com a maior naturalidade. Então, não tinha aquela impostação, aquele negócio. Não. Então, eu também sou a favor desse tipo de narração. Por quê? Porque a gente passa tanto tempo no ar
que se você ficar num personagem durante 2, 3, 4 horas, pô, a minha pergunta é simples: até quanto e quando você consegue manter um personagem? Uhum. Não se sustenta, Então, né? não, não se sustenta. Então, eu acho assim, a minha narração mudou em relação às coisas que eu pensava, o modo como eu me posicionava diante da narração, porque pode ver, tem muita gente que tem uma coisa assim, eu não gosto de ouvir minha voz nem em mensagem de WhatsApp, né? Tem gente que diz isso. Eu não gosto da minha voz, né? E assim, talvez a maior diferença seja essa. Naquela época eu tinha, e isso, se for investigar mesmo, é uma coisa que não faz o menor sentido, porque eu tenho que gostar da minha voz, ela é minha. É óbvio que eu tenho que gostar da minha voz. Mas para ser narrador ou narradora precisa ter um vozeirão. Também não é verdade. Nós temos muitos exemplos de pessoas que não são exatamente tenores, barítonos, mas que narram e narram muito bem. Eu acho que o que vale mesmo é a intimidade. É a intimidade com o microfone, a intimidade com o público, o sentir-se confortável durante a transmissão, que é o que vai fazer com que o público também se sinta. Eu percebo, quando eu estou tensa numa transmissão, que as pessoas também ficam meio inseguras. Agora, quando eu estou tranquila, fica todo mundo tranquilo. E falo de uma equipe que ninguém está vendo. E também do outro lado, eu imagino. Então, naquela época, eu acho que eu era muito manchetada, muito na tentativa de me enquadrar, eu ficava muito presa em algumas coisas. E hoje já não. Hoje a transmissão flui de uma maneira mais tranquila, porque sou eu. Sou eu aqui falando com você, sou eu lá narrando um jogo, sou eu se me encontrar na rua, porque é isso que nos difere, não tem outra maneira. Exatamente. O Pedro Paulo, o PP, ele, já que você falou na narração, às vezes um pouco mais segura, um pouco mais insegura, se você se recorda de alguma narração mais nervosa, mais tensa, de algum episódio específico pelo qual você tenha passado que te deixou um pouco... Ele usou a expressão nervoso aqui, né? Mas eu diria assim, uma tensão, um desconforto. Não, mas fica nervoso mesmo. E assim, é absolutamente normal. Se não ficar, é porque tem alguma coisa errada. Tem que ter a tal da borboletinha no estômago, aquelas coisas, uma ansiedade que é boa, né? No começo eu tinha uma ansiedade que não era boa, era uma ansiedade ruim, difícil, pesada. E eu acho que isso porque eu era uma mulher fazendo uma coisa que nenhuma outra mulher havia feito. Então, eu tinha muito medo do que os outros iam dizer, eu ficava insegura com relação ao que eu tinha de informação. Eu acho que tudo que todo mundo sente, mas não assume. Né? Claro que eu me preocupava e me preocupo com o que os outros pensam. É óbvio que sim. Né? Às vezes, até como uma maneira de defesa, a gente diz, não me preocupo com o que os outros pensam. Não, mas é óbvio que eu me preocupo, eu trabalho com o público, eu tenho que me preocupar com o que eles acham, né? Com o que eles pensam. Então, no início, tanto aquele primeiro jogo que eu fiz na Rede Bandeirantes, como o jogo de retorno que eu fiz na ESPN, eu fiquei 3 dias sem dormir, eu não comia, aquela coisa, aquela sensação de não conseguir respirar direito, de tremer, de pensar, e se eu travar, e se o gol tremer, e se, né? Então, e hoje eu tenho isso assim, eu tenho aquela espera gostosa de começar o jogo e falar, e aí, o que será que vai dar, hein? Pô, e eu não curtia desse jeito antes. Antes era muito maior a preocupação. E aí, quando o Luciano falou, né, você precisa, e também a equipe que hoje está comigo na ESPN, você precisa se divertir, você tá ali trabalhando, mas você também precisa gostar, porque senão vai ficar muito difícil. E chegou um momento nessa caminhada que eu pensei comigo, eu tô saindo para me divertir. Eu vou fazer com responsabilidade, mas eu quero gostar, eu quero me divertir, de fato. Então, hoje, quando eu chego para uma narração, eu já me tranquilizo no sentido de que eu domino o espaço, eu domino a dinâmica, e aí eu me cercando com as informações que eu preciso ter, eu chego
super tranquila e assim, pensando, nossa, e aí, hein? O que será que vai acontecer? Quem que vai ganhar hoje? E fica uma coisa legal, mas o nervoso, ele permanece por um tempo. Só depois que a gente vai se acomodando, eu até disse para algumas meninas, para quem eu já ministrei alguns cursos, tá com medo da cabine? Ah, porque eu tenho medo, que a cabine, vai lá, senta na cabine e fica 3 horas, só sentado olhando. Você vê que não tem nenhum problema com ela, tá tudo dentro da cabeça da gente, Com né? certeza. Bom, ainda tem tempo, tá? Ainda tem pelo menos mais 20 minutos de live. Tem mais uma pergunta aqui da Deise, vou deixar ela para daqui a pouco. Bom, a gente sabe assim que, infelizmente, ainda hoje, muita gente tem resistência com a narração feminina. Algumas pessoas pensam a questão do timbre, não é o timbre feminino, ele é um timbre, entre aspas, que incomoda, e tem aqueles que pensam mesmo de maneira bem preconceituosa, embora essa primeira coisa também seja preconceituosa, claro, já fizeram até um teste de inteligência artificial de uma mesma narração feminina, colocaram uma voz masculina e todo mundo achar ela ótima. E a narração foi exatamente a mesma, então uma coisa descabida. Você sente isso? Para você acontece isso? Você tem um retorno que você tem que lidar com esse tipo de situação, do preconceito, de grosserias, né, críticas descabidas pelo fato de você ser mulher? E como você também lida, eu acredito que você tem um papel até de uma certa liderança em relação às suas colegas narradoras, que são mais jovens que você, que estão há menos tempo fazendo narração, na ESPN, né? Você tem esse papel ali de uma certa liderança, de uma ascendência sobre elas, também para criar até uma rede de proteção entre vocês. O programa Mina de Passe, né, que você apresenta, é um programa também político nesse aspecto, é um programa que são as comentaristas, mulheres, a apresentadora mulher, embora tenha sempre também um homem, né? Às vezes é o André Donca, às vezes o Calçade, mas essa questão da narração como mulher, a relação com o público e a sua ascendência com as meninas que também fazem. Como é que você equaciona tudo isso para a gente poder compreender melhor? Então, assim, sofrer, todos nós sofremos, sem todo mundo que está exposto sofre hoje em dia. Sofre no sentido de que vai ter hater, vai ter gente cornetando, né? Aí a gente recorta um pouco e traz para a narração. É preciso pisar com muito cuidado nesse terreno, porque existem muitos recortes dentro do mesmo quadro, sabe? Então, a gente fica pensando assim, né? Porque às vezes não, vira e mexe, todas nós já recebemos críticas, todas nós recebemos as mesmas mensagens. É uma coisa muito engraçada que a maioria não consegue distinguir quem é quem. Os homens têm nome, nós não. Então, assim, me manda mensagem falando, nossa, você fez aquele jogo ontem, eu penso, não, mas eu não estava nesse jogo. Pois é. E mandam para outras a respeito do meu jogo, e o conteúdo é o mesmo. Ou seja, sim, é preconceito. Com certeza. Né? Porque se não fosse... Agora, já o do homem tem nome, né? Ah, não, porque o Luiz Roberto, o Paulo Andrade, o Rômulo... E veja, não estou contra eles, são todos meus amigos, assim, pessoas queridíssimas. Mas o que eu quero dizer é que é uma tentativa de justificar o injustificável, porque a primeira frase que vem é assim, né? Não que eu seja machista. Ora, de machista, todos nós temos um pouco. Se disser que eu não sou machista, não sei. Eu preciso fazer uma investigação diária dentro de mim para ver se eu não estou tendo uma atitude machista. Eu, como mulher, se eu não estou reproduzindo um discurso machista, porque eu já fiz isso. Então, assim, dizer categoricamente que eu não sou é muito definitivo. Com certeza. Sabe? É assim, petrificar uma coisa que amanhã pode mudar. Então, assim, eu prefiro, é óbvio, eu não preciso dizer que eu sou antimachista, mas, assim, a gente precisa ter em mente que existe uma estrutura que não é uma estrutura que alguém inventou porque, por exemplo, tem gente que cruza, olha que loucura, cruza
essa estrutura machista com polarização política. Sim, sim. Olha que coisa insana. Entende? Então, assim, eu não posso gostar de uma narradora porque eu sou do lado X e esse lado X não aceita isso, então por isso eu vou brigar. É uma coisa tão maluca que não faz o menor sentido na minha cabeça. Ah, mas eu não gosto de ouvir mulher narrando. Muda de canal. É simples. Mas na minha cabeça, eu acho que é, primeiro, por falta de hábito mesmo. Sim, sim. Na verdade, primeiro porque nós temos uma estrutura machista mesmo. Pronto, assim, desde o início. Inclusive, o machismo pode estar dentro de mim em diversas situações e eu tenho a obrigação de me desconstruir. Então, talvez a coisa mais importante para essas pessoas seja, primeiro, se perguntar. Ao invés de colocar assim, eu não sou machista, colocar um ponto de interrogação no final e fazer essa pergunta para si. Eu não sou machista? Será mesmo? Deixa eu checar aqui com algumas pessoas que eu sei que gostam de mim, deixa eu me inventariar, deixa eu ir numa psicóloga aqui e entender o que é isso. Depois tem, mas eu não gosto da voz, isso não é machismo, isso eu não gosto. Eu não entendo, porque ninguém se incomoda com uma mulher cantando. Uhum. Né? Aí alguém vai dizer assim, não, mas se a cantora é boa. Não, mas peraí, nós estamos falando de uma onda de xingamentos e de haters a um grupo específico que a única coisa que dá cola para esse grupo é o fato de que são todas mulheres. Então não dá para dizer que não é contra essa ou contra aquela. É sim, é. É porque é contra a mulher, pronto. Porque a nossa voz, ela sempre teve muito associada, isso é triste dizer, e eu tive que, para lidar com isso, eu sou dessas que busca, que estuda, que tenta descobrir por quê, eu tive que ir um pouco para filosofia, eu tive que ir para sociologia, eu tive que ir para psicologia, eu tive que ir para vários lugares para tentar entender o porquê que odeiam tanto a nossa voz, né? E aí, as várias vertentes dizem coisas que fazem muito sentido. Como, por exemplo, infelizmente, por culpa dessa estrutura machista, a nossa voz sempre esteve associada a coisas difíceis. Por exemplo, a uma mulher que é mãe e que dá ordens. Uhum. Pega a sua toalha, leva o seu prato na mesa, faz não sei o quê. E isso irrita. Sim. A mulher fala demais. Nossa, já começou. Então, assim, ficam associando. E isso é parte dessa estrutura. Né? Por quê? Porque as mulheres falam mais, eventualmente, porque elas foram estimuladas a falarem, né, de si. Durante muito tempo. Talhadas na dificuldade. Sim, sim. E assim, mas entre nós aprendemos a falar sobre nós. Coisa que a maior parte dos homens tem dificuldade. Que é falar sobre sentimentos e emoções com outra pessoa. Então, quando alguém chega de uma maneira tão confortável num lugar que sempre foi deles, já remete a um monte de coisa que nem ele mesmo sabe. Sabe aquela história de se você tem um problema comigo, o problema está com você? Sim, com certeza. É isso. Então, assim, colega, se você acha que mulher narrando não dá, tem algum problema em você. Vai investigar. Porque não tem essa de todas as narradoras são ruins. Não existe isso. Tanto que as próximas gerações, eu tenho certeza absoluta de que as próximas gerações não vão nem pensar nisso. Essa é uma questão que já vai estar completamente ultrapassada. Agora, não sei se eu respondi as três. Você falou dos haters. Não, a sua ascendência também com as demais colegas. Eu lembro que, por exemplo, não sei se todas elas, mas a Elaine e a Mila, eu acho que também entraram na ESPN por um concurso que a ESPN fez há um tempo atrás de narradoras, né? De novos comentaristas, novos narradores. Eu não lembro, mas enfim, é uma equipe de narradoras, né? Que você, como a mais experiente, a minha pergunta é essa: você tem algum tipo de ascendência, dá conselhos, enfim, elas te procuram também? Eu acho que eu aprendo mais com elas, viu? No fim das contas, é assim, é uma troca, né? É uma retroalimentação. Porque
o meu trabalho não teria o menor sentido se elas não tivessem chegado. Uhum. Né? O ano, se você me perguntar qual foi assim, o ano profissional mais feliz da tua vida, foi em 2018. Porque chegaram as narradoras que vieram do concurso da Leis, do concurso da Fox, do concurso do esporte interativo. Então, quer dizer, juntou e finalmente eu entendi que eu não estava sozinha, que eu não era louca, porque, né, às vezes eu pensava, poxa, acho que eu e o Luciano, aquela equipe era doida, porque não tem mais ninguém. Então, quando elas chegaram, foi um baita de um alívio. Eu fiz questão de fazer contato com uma por uma, conforme elas foram se apresentando, e dizer, nossa, que legal ter você aqui, que bacana, poxa, estamos juntos, se precisar de alguma coisa, me fale, eu, se eu precisar, também falo. Então, assim, às vezes elas fazem coisas que eu não estou fazendo, ou vice-versa, e a gente sempre se fala, a gente sempre se conversa, olha, aconteceu tal coisa, ou mesmo que seja, viu, você fez aquele time lá? Fiz, tem a moral de passar aí para mim? Então, assim, existe uma troca muito grande e um objetivo comum. Eu li isso até hoje, que assim, uma coisa é um grupo e outra coisa é uma equipe, né? Um grupo tem objetivos que são individuais e uma equipe tem objetivos que convergem para um mesmo lugar. Então eu quero acreditar e acredito que todas as mulheres que estão narrando hoje pensam da mesma forma. Olha, a gente estamos juntas, não estamos umas contra as outras, por um objetivo que é esse, que é de inclusão, que é diversidade, pluralidade, por um futuro melhor para todas as mulheres do planeta, para que possam exercer não só a narração, mas em qualquer outra área que elas entendam que podem, né? Que isso não é uma coisa impossível. Então, assim, o meu relacionamento com elas é maravilhoso, é de troca, é de esperança, é de muitas coisas boas, em que uma acolhe a outra quando necessário, quando preciso, e isso é o que me movimenta, não tem nada mais importante para mim do que isso. Certo, certo. O professor Gilbert também está aqui na área, faz até o comentário aqui, além do machismo existente, há também o etarismo, é outra questão importante, né, o preconceito também pela questão da experiência, da idade, enfim. A gente meio da mesma faixa de idade, a gente sabe como funciona isso realmente. A Deise perguntou agora há pouco sobre o fenômeno das... Para a mulher é muito cruel. Com certeza. Bem pior, bem pior. Quiser discorrer um pouco, pode falar sobre etarismo. É importante falar sobre isso, é um tema recorrente, assim, porque algumas das grandes jornalistas esportivas, elas estão agora vivenciando a fase, né, dos 40 anos, tanto que a gente não tem em atividade, eu não conheço nenhuma jornalista esportiva mulher com 50 anos ou mais. Isso diante das câmeras ou mesmo no geral, incluindo produção, bastidores? Vamos fazer o recorte diante das câmeras, fica mais tranquilo. E aí, tem sempre gente discutindo, mas não sei o quê, mas a Renata Fã não está aí. Sim, gente, mas nós não estamos falando das mulheres de 40 anos, os 50 anos, no caso da Renata, 40 e poucos anos, no meu caso, vou chegar aos 50. Assim, a gente não está dizendo idade, a gente está falando de aparência. Sim. Né? Então, a gente vê vários caras que estão lá com cabelo branco, que estão lá com seus quilinhos a mais, que estão lá. E assim, quanto mais tempo passa, mais dinheiro eles ganham, mais experiência acumulada eles têm. Essa experiência é aproveitada, eles ganham mais dinheiro, eles ficam mais catedráticos, eles ficam mais assediados de uma certa maneira, porque afinal de contas eles são muito importantes. E a mulher no jornalismo esportivo é descartada quando a aparência dela já não é mais a mesma. E é isso que eu fico pensando, como eu fui a primeira e obviamente sou mais experiente, porque passou mais tempo naturalmente, né? O que vai ser do nosso futuro? E essa é uma preocupação que quem está chegando tem. Por quê? Porque as meninas não estão mais chegando, tem as exceções, sempre tem, mas assim, as meninas não estão chegando mais com 16 anos como eu cheguei.
Elas já chegam com 30 e poucos anos. Sim. E aí a pergunta delas é a seguinte: eu vou parar, quer dizer que eu vou ter o quê? 10 anos de profissão? E aí depois Exatamente. joga fora que não serve mais? Não aproveitam a nossa experiência. E nós a temos, né? Nós acumulamos experiência da mesma forma que um cara acumula. Ah, mas vocês não são tão boas como eles. Lógico, não deram oportunidade. Como é que a gente acumula experiência sem Isso é oportunidade? É uma muito questão de difícil. opinião. Eu acho que são. Tem muito jornalista homem esportivo que também não é bom, entendeu? Assim, é uma questão de opinião. Podem achar isso, mas assim, não seria motivo, né? Realmente acho que a Mas questão a da aparência, tendência. talvez aqui pegue mais para quem escala, para quem contrata, essa questão mais física, né? Infelizmente, né? E para o público em geral. Porque aí, quando um cara experiente fala alguma coisa, é muito difícil de alguém dizer, por exemplo, o Luiz Roberto tem mais de 60 anos. É muito difícil alguém dizer esse velho. Agora, apareceu uma mulher lá com 45, ai, esta velha. Então, assim, O nós não machismo, né? temos na televisão brasileira uma mulher com aparência velha trabalhando. E isso já é uma resposta. E olha que não é só no jornalismo esportivo, não. Em pensando bem, é no jornalismo como um todo. Assim, há exceções, De uma maneira provavelmente, geral. Mas mas aí é temos assim, geral. repórteres, né? Agora, no jornalismo esportivo é um absurdo. Todas as mulheres que foram as minhas inspirações, quando deu um determinado ponto de idade, pararam. E elas não Verdade, queriam parar. verdade, verdade. Você tem total razão. Estou fazendo esse exercício aqui, é isso mesmo. É algo a se pensar, não só se pensar, mas a se produzir também cientificamente, artigos e tudo, colocar em discussão e pressionar os gestores para que essa realidade mude, né? É um absurdo mesmo. A Daisy fala sobre a Para a questão gente dos oferecer um times, né? futuro melhor para quem quiser chegar, né? Exatamente, exatamente. Como eu também falo muito sempre nessa linha, né? A sobrevivência da profissão, ela passa pela sobrevivência dos seus profissionais. Não tem como. Então, a gente está falando de comunicação de maneira geral, excluir, né? Impedir de trabalhar, dar menos oportunidades, quem perde é o campo como um todo, né? São menos pessoas que vão procurar outras áreas e a gente vai Exato. enfraquecendo, né? Ficando com quem quer e não com quem sabe, né? Acho que tem um pouco essa diferença. Às vezes fala sobre o fenômeno do YouTube, né? A gente viu muito na Olimpíada essa questão das transmissões em streaming, né? Mas ela fala mais também na questão dos narradores de canais de times, né? Eu acho que é uma questão que sempre se coloca para vocês, narradores e narradoras profissionais que trabalham numa empresa imparcial, né? Que narra os jogos. Aí lá TV do Santos, TV do Bahia, e os caras narrando lá como parte do clube. Você vê algum problema nisso, ou uma questão de mercado? Como é que você pensa essa questão? Não, eu não vejo assim como um problema. Eu acho que é só mais um recurso, mais uma área, né? E que é possível escolher. Então, assim, não, eu quero ser narrador ou narradora do Clube X. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Se você gosta, tá tudo bem. Agora, que o campo reduz, né? Porque vai ficar dependendo exclusivamente daquele time para poder trabalhar. Então, eu acho isso, para dizer, no mínimo, algo que restringe de alguma maneira as possibilidades de trabalho. Mas eu acho que é uma tendência. É uma tendência e é um bom campo para quem quer começar a narrar, para quem já narra e é muito fanático por um clube. Não vejo problema nisso, mas assim, a gente precisa lembrar, eu preciso lembrar daquilo que o Luciano falou, né? Uma coisa. E veja, a gente pode juntar entretenimento e jornalismo. Eu acho que é possível fazer isso, né? Não fazer aquela coisa engessada como a gente fazia antigamente, mas ter responsabilidade com a informação. Agora, e também pode ser algo que seja exclusivamente para divertir alguém ou pessoas, um grupo de pessoas que sejam os torcedores de um clube X ou Y. Acho que é mais um caminho.
E com transparência, né? Porque o público percebe, vai saber se está assistindo a TV de um determinado clube, claro que a narração, os comentários, você, do ponto de vista desse clube, né? Havendo transparência, Exato. você pode assistir por esse canal, como assistir por um outro canal. São as opções. Para a gente ir caminhando para o final aqui, tem mais pessoas acompanhando a gente aqui. A Little Fent, ou o Little Fent, me chama de maravilhosa. Então, perfil Little Fent. Obrigado. E o Jadeilson, ele pergunta assim, Luciana, um bom comentarista é essencial para o sucesso de um narrador? Ele tem essa relação do comentarista mais ou menos, atrapalha, enfim. Eu acho que existem afinidades, sim. Né? Não é com todo mundo que vai dar match fazer um jogo, sabe? Tanto é que a gente tem duplas icônicas na história do jornalismo esportivo, né? Que ficaram tão eternizadas aí. Então, é mais ou menos aquela coisa. Você tem 5 irmãos. Você gosta de todos eles da mesma maneira? Não. Uns vai ter mais afinidade. Vai ter mais afinidade com uns, com outro não. Então, assim, eu acho fantástico quando hoje, como a gente tem muita rotatividade, né, no trabalho, a gente tem a oportunidade de trabalhar com muitos comentaristas. Então, é muito bacana quando você senta do lado de alguém que você já gosta, ou que tem... Às vezes você nem convive com essa pessoa. Eu tenho casos assim, comigo mesmo. Pessoas que eu nunca fui na casa, que eu nunca tive nenhum tipo de intimidade, que eu nem vi presencialmente poucas vezes, mas assim, quando a gente entra no ar juntos, um já conhece o outro, entra na respiração, e isso é totalmente particular, não tem como. Se tem, se não tem, não tem. Mas química, assim, né? É claro, é uma química que se desenvolve de maneira muito espontânea, muito natural. E é óbvio que quando você tem do lado uma pessoa em quem você confia muito e de quem você gosta muito, essa sinergia, ela vai com certeza ecoar para quem está assistindo o jogo. Então, vai ser mais divertido, vai ser mais bacana, vai ser mais... Não tem como, isso é natural. Mas é claro que a gente... E eu acho também que todo mundo que faz gestão de talentos também precisa prestar atenção nisso. Olha como essa dupla aqui ficou bacana, né? Vamos botar mais vezes, porque o público gostou, porque ficou legal. Porque senão, por exemplo, o Luciano fez dupla com o Juarez Soares por tanto tempo, com o Roberto Rivelino durante tanto tempo, o Galvão Bueno tantos anos ao lado do Casagrande. Quer dizer, então eu acho que essas duplas acontecem e elas precisam ser devidamente respeitadas, porque quando existe assim, com o Paulo Andrade, com o Mário Marra, e quando esses encontros acontecem, eu acho que eles são muito especiais. Você diria quem é a sua dupla? Ou não é bom você falar o comentarista com quem você tem boa química? Não, você sabe que eu não tenho uma específica, juro. Né? Porque a gente hoje trabalha com muita gente, né? Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar, às vezes, com 4, 5 comentaristas diferentes em um final de semana. Então, imagine isso em um mês, por exemplo. Mas eu tenho um ranking ali de 3, 4 pessoas com quem eu sento para narrar e falo, e aí, como é que tá? Vambora, e super sossegado, sabe? Bom, maravilha. A gente já está, conforme o prometido, né? Chegando a 1 hora de live. Agradecer todos os que participaram, que estão assistindo e que vão assistir essa gravação. Sempre lembrando que a gente está aqui nessa Class Meet. A ideia é sempre fomentar discussões, trazer personalidades importantes, interessantes, que possam contribuir para a formação dessa turma. A Luciana é uma parceira nossa já desde a outra turma, através dela eu consegui chegar em outras pessoas também. E, enfim, eu fico muito, muito feliz do curso estar podendo trazer para vocês, né, para o público do curso e também para as pessoas que estão assistindo essa live, essa oportunidade de a gente conhecer mais uma profissional tão competente, tão histórica da televisão brasileira como a Luciana Mariano. Então, eu queria agradecer a todos, lembrar que as matrículas estão abertas, né? Tem uma propaganda aqui que a gente tem que fazer. Faculdade de Laboro, Fundação Souza Andrade, entre no site, saibam tudo sobre o curso
você que é graduado, que para fazer uma pós tem que ter graduação, né? Então, se inscreva, se interesse e divulgue para os amigos também. Luciana, queria agradecer muito a sua gentileza e te deixar à vontade aqui para, como diz o colega meu, para as considerações. Olha, Paulo, antes de qualquer coisa, eu quero muito te agradecer. Quero muito agradecer à Faculdade Laboro. Como é importante, né? Quem não teve sabe quanta falta faz, né? A gente não tinha essa oportunidade antigamente, né? De ter esse acesso tão simples, né? Tão fácil diante da gente. Então, obrigada a vocês pelo conteúdo, pelo espaço, pela oportunidade. E a galera que está assistindo agora, ou que vai assistir aí em qualquer momento esse vídeo, não tem outro caminho para trabalhar com competência, com qualidade, senão o conhecimento. Não tem como. Se não tiver um caminho de estudo, de conhecimento, de melhoria, de aprimoramento, fica muito difícil, eu diria quase impossível de trabalhar. Então, se hoje existe essa oportunidade que a própria Laboro está dando, né? Que vocês aproveitem da melhor forma possível, que vocês tirem toda e qualquer barreira da frente de vocês, no sentido de, não, mas isso eu nunca vou conseguir fazer. Eu já fui essa pessoa, né? Que disse que eu nunca vou conseguir fazer. E eu estou aqui fazendo. Então, se é possível para mim, é óbvio que é possível para qualquer pessoa. Narração não é esse bicho de 7 cabeças. Não existe uma coisa que diga assim, essa pessoa nasceu para a narração. Não, existe pessoa que estudou, que se dedicou e que conseguiu chegar lá. Essa soma de coisas funciona, dá certo, pode ser para você sim. Então, Paulo, obrigada, todo o meu carinho a você e a toda a sua equipe, viu? Obrigado. A gente que agradece, Luciana. Obrigado pelas palavras, obrigado pela presença, pela participação, pelo seu brilhantismo, pela sua história. Gente, até uma próxima oportunidade, mais uma semana, a gente tem uma próxima Class Meet. Nosso próximo convidado será o professor Marco Túlio, ele é da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, ele é o superintendente da Suderj. Suderj informa, no Maracanã, vai conversar para a gente sobre gestão e sobre também direito esportivo e também um pouco sobre a Rádio Tupi, onde ele trabalha. Gente, até a próxima oportunidade, fiquem ligados sempre nas informações da pós-graduação em jornalismo esportivo. Luciana, obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.